Ok, ok. Ainda existe esse homem que fala assim. Ok, ok, TV Fama. Ainda existe. João, nunca tu começou a aula falando ok, ok? Comendo. Ah, porque hoje o negócio é diferente. Hoje o negócio é diferente. Prepara a pipoca. Eu já preparei meu doce de leite com garra sertaneja. Inclusive, a combinação dos dois é maravilhoso. Muito bom. O negócio hoje vai ser bom. Por quê? Finalmente, João, uma aula boa. Faça isso não. Um dia, eu estava conversando com uma aluna sobre a dificuldade de manter um curso funcionando de filosofia e sociologia. Não é fácil não. Você sabe que é uma matéria que normalmente sofre de um desprestígio, né? E aí ela me falou uma coisa que me deixou intrigado. Ela falou, você está competindo com Big Brother. Quem quer prestar atenção em filosofia quando pode prestar atenção em fofocagem e... sei lá. Não sei nem o que é que tem no Big Brother fora fofocagem. E aí eu pensei, eu vou me transformar no Nelson Rubens do Ok Ok. Eu vou fazer da minha aula um grande Big Brother. E o título tá aí. Os filósofos que fracassaram no amor. Essa é a última aula e tinha que ser diferentona. Tinha que ser. Você gosta de Big Brother, né? Então vamos fazer. Eu vou contar todos os podres de 12 filósofos importantíssimos da nossa história. 12, inclusive, que a gente estudou todos eles. Os podres, as decepções, as gaias, as traições, tudo. Eu vou explanar, sim senhora, sim senhor. Estão fritos na minha mão. Vou explanar todos eles. Já passou a época de achar que filósofo é semideus. Gente feito a gente. Às vezes bem pior que a gente, na verdade. E é isso. É claro que a aula não vai ser só uma fofocagem, né? Poderia até ser. Mas como é um curso de revisão, a gente vai rever algumas ideias importantes, homeopaticamente. E a gente vai falar das fofoquinhas. Vamos começar por ele, Sócrates. Importantíssimo na história da filosofia, tanto é que existe uma filosofia pré-socrática, né? O cara é um marco. Sócrates é um marco porque ele iniciou uma fase nova na história da filosofia. A filosofia se preocupava normalmente em tentar entender o mundo natural, a origem das coisas no universo e da natureza. Só que Sócrates viveu numa época em que a política e a democracia eram tão importantes, o debate, o diálogo era tão importante, que ele começou a se interessar pelas questões humanas. O que é a verdade, o que é a justiça, o que é o certo a se fazer, o que é errado, o que é o bem, o que é o justo, o que é o injusto, o que é o mal. Questões nossas. E ele rivalizou, né, com a galera que viveu na mesma época que ele, que também tinha essa preocupação com as questões humanas. Só que essa galera, chamados de sofistas, eles vendiam aulas. Para os sofistas, não existe uma verdade. Só existem pontos de vista. Os sofistas são relativistas e são subjetivistas. Acreditam que tudo que existe, existe dependendo do ponto de vista de quem observa. Sócrates não. Sócrates discordava disso. Para Sócrates, verdade é uma coisa só. Clara e cristalina é uma coisa só e acabou-se. Além disso, Sócrates não cobrava pelos seus ensinamentos porque acreditava que a verdade já estava na nossa alma. Ele simplesmente ajudava a gente, ajudava as pessoas a colocar para fora esse conhecimento, a despertar para esse conhecimento. Sócrates rivalizou muito com os sofistas, criticou muito a sociedade dele,
Criticou muito a democracia, dizia que era um sistema corrompido, onde o que valia mais era quem falava mais bonito, não importando o conteúdo do que estava sendo falado. Levaram ele para o tribunal. Condenaram ele ao suicídio. O que você não sabe até agora é que ele era casado. Sócrates era casado com uma mulher chamada Xantipa. Nome estranho, nome escroto. Xantipa era conhecida como Megera, sabe? Ou coisa que o valha, qualquer coisa do tipo. Mulher ruim, mulher chata, dizem as más línguas que a única discussão que Sócrates perdeu na vida foi com a mulher. E que ela tinha uma prática de jogar baldes de água na cabeça de Sócrates quando ela estava enfurecida com alguma coisa. Sócrates era um cara, você sabe, que fazia filosofia em público, né? Ele saía de casa e ia conversar com as pessoas na rua. A primeira coisa que ele fazia era fazer as pessoas notarem que não sabiam de nada, né? Fazer a pessoa entrar em contradição. E ele chamava isso de ironia. E o segundo passo, o segundo momento dos diálogos, do método dialógico de Sócrates, ele chamava de maiêutica, parto do conhecimento. Assim como minha mãe, que era parteira, paria crianças, eu sou um parteiro de ideias, um parteiro de verdades. As verdades já estão nas almas de todo mundo. Não dependem do ponto de vista, são as mesmas. Eu só ajudo você a desembaçar a sua visão. Sua visão está embaçada, você está contaminado por opiniões que você acha que é verdade. Mas são falsidades, são mentiras, são opiniões. Mas ele fazia isso na rua, né? Voltava tarde para casa, tinha 3 filhos com Xantipa. Aparentemente não dava conta de prover financeiramente para o lar, porque ele não cobrava pelos seus ensinamentos, vivia sempre em condições muito difíceis. Era de família humilde. Xantipa era muito estressada, muito. Só que eu amava. Pega a pipoca pra começar a chorar. Ela amava esse homem, tá entendendo? Quando condenaram Sócrates à morte, deram a chance dele fugir. Mas ele disse que não ia fugir. Fugir seria admitir que eu estou errado e eu não estou. E fugir seria desrespeitar as leis da minha cidade que sempre me protegeram. E não é hoje que eu vou desrespeitá-la. E além do mais, morrer não é um mal. Na verdade, eu vou estar libertando minha alma das necessidades do corpo. A minha alma vai ser livre para filosofar e conhecer a verdade. Morrer não é um problema. Só que parece que Xantipa não tinha essa visão, sabe? E a primeira coisa que ele pensou é, ele vai deixar 3 filhos. Chamou amigos de Sócrates e falou, convença ele a aceitar o pedido de fuga. Porque ele não pode abandonar 3 filhos. Ele não pode me abandonar. Sócrates mandou ela se retirar do seu momento final. E disse o seguinte, reuniu os amigos e falou, eu tirei as mulheres e a minha mulher daqui para que elas não fizessem cena. Então vocês aí que começaram a chorar, a espernear, porque eu vou morrer, se controlem e fiquem quietos. Porque morrer não é um mal. E eu quero morrer em silêncio. Sem bafafá. E as últimas palavras desse, que foi um dos maiores mestres, um dos maiores professores que já pisaram nesse mundo, foi: eu tô devendo um galo a Asclépio. Pague a ele. O bicho cheio, meu irmão tava... O bicho morreu devendo um galo e mandou os amigos pagarem. Esse é Sócrates, o marido da gloriosa Xantipa. Xantipa era uma mulher que não se enquadrava nos moldes da mulher grega. A mulher grega é a mulher submissa, é a mulher recatada. Xantipa não. Partia para cima. Sócrates deixou um aluno, né? Platão. O melhor aluno que Sócrates teve. Abriu sua própria escola, chamada Academia. Sócrates, que só fazia dialogar, nunca deixou nada escrito. Platão deixou muita coisa escrita. Inclusive, é o único filósofo da antiguidade que a gente tem tudo que ele escreveu. Não se perdeu nada. Não tem tudo.
E Platão era um filósofo dualista. A gente pode ver dualismos em vários momentos da obra de Platão. O mais conhecido é o dualismo metafísico, conhecido também como teoria das ideias. Segundo Platão, a realidade era dividida em duas esferas, separadas, distintas. Uma esfera era real e uma esfera era ilusória. Era não, é, né? Existe uma esfera real e uma esfera ilusória. A esfera real diz respeito ao que as coisas realmente são, as suas essências, ou, nas palavras de Platão, as suas ideias. E a esfera da aparência, ou o mundo da aparência, diz respeito às sombras, às ilusões que a gente tem em relação às coisas. De tal forma que nós, aqui encarnados, vivemos num mundo ilusório, e se a gente se apegar a esse mundo, a gente nunca vai conhecer verdadeiramente o que as coisas são. E daí vem a famosa alegoria da caverna. É necessário sair desse mundo de ilusões para contemplar a verdade sobre as coisas. E como um grande crítico que era desse mundo, onde ele não enxergava nada de positivo, tudo é ilusório, tudo é impermanente, transitório, tudo é perecível, tudo é material aqui. Ele era também, obviamente, um crítico da política, não poderia ser diferente, né? Num mundo tão apodrecido, a política não seria algo positivo. Inclusive porque a política matou seu mestre. Matou Sócrates. Então Platão ele se colocou num dever de mostrar para o mundo e para a história que Sócrates não era um criminoso. Ele foi um cara injustiçado. Porque matar Sócrates é matar o pensamento, tá entendendo? Eu não vou deixar o pensamento crítico e filosófico morrer. Não vou deixar. E aí Platão criou uma utopia. Ele idealizou uma sociedade onde Sócrates seria rei e não um condenado. Literalmente rei mesmo, tanto é que essa sociedade tem um regime político que nunca existiu, provavelmente nunca vai existir, chamado de sofocracia, governo dos sábios, dos filósofos. Basicamente, Platão acreditava que numa sociedade ideal haveria 3 camadas na sociedade. Aqueles que governam, porque são mais sábios, aqueles que protegem, garantem a segurança da cidade, porque são mais fortes, e aqueles que trabalham. Ou seja, basicamente, existe o governo, existe quem luta e existe quem trabalha. Em outras palavras, manter a paz e as barrigas cheias é o ideal de sociedade de Platão. Só que quando a gente fala utopia hoje, a gente idealiza uma sociedade muito melhor, eu acho, do que a que Platão estava idealizando. Até porque há algumas partes da utopia de Platão, descrita num livro chamado A República, que são meio perversas, sabe? Platão dizia que numa sociedade ideal, os casamentos têm que ser arranjados. Eu não vou colocar um sábio para casar com qualquer um. Porque se o filho puxar a mãe, tapada, burra, grosseira, ignorante, né? Entenda os preconceitos que um homem grego carrega. Não considera as mulheres cidadãs porque consideram elas muito irracionais. Na cidadania, a participação política é um ato de racionalidade. Então as mulheres não podem ser cidadãs. Então é esse cara, nesse contexto, falando isso, né? Então, basicamente, Platão defendia quase que uma eugenia, sabe? Uma eugenia mesmo. Casamento dentro das pessoas de uma mesma camada social. O Estado, portanto, organizaria os casamentos, selecionaria os casais. E o Estado recolheria os filhos desses casais para educar. De tal forma que, segundo Platão, o ideal é que os filhos nunca tivessem contato com os pais. Nunca. Ele chega a dizer que as crianças, numa sociedade ideal, chamariam todos os adultos de mãe e pai e chamariam outras crianças de irmão e irmã, porque nunca saberiam quais são seus verdadeiros pais. Porque o Estado vai educar essas crianças para que eles se enquadrem em uma das 3 camadas sociais. É o Estado que vai notar quem são os mais inteligentes, ou os mais corajosos, os mais fortes, ou os mais trabalhadores, os mais inclinados ao trabalho físico. De tal forma que
habilidade na guerra para se conseguir a paz e habilidade na produção de comida o suficiente para fazer uma cidade feliz e justa. Para Platão isso é justiça. Essa é a definição de justiça de Platão. Justiça é quando cada um cumpre a sua virtude, sem interferir na virtude do outro. Se a tua virtude é a sabedoria, governe. Se a tua virtude é a coragem, lute. Se a tua virtude é a razoabilidade, a temperança, a moderação, trabalhe. Mas quando a gente fala em Platão, a gente lembra logo da expressão amor platônico, né? Descrito num livro chamado O Banquete. E nesse livro, Platão descreve que o amor é desejo. Claro, não fala português, então não usa a palavra amor. Usa uma palavra grega que é eros. Para Platão, amor é desejo. Veja que ele não diz quem ama tem desejo. Ele diz que o amor é desejo. De tal forma que se o desejo não existir, o amor não existe. Porque amor é desejo. Só existe amor quando há desejo. Só que eu não sei se você notou, você só pode desejar o que você não tem. Você não pode desejar ter um pote de garra sertaneja, porque eu já tenho. Eu posso desejar ter um pote maior. Eu posso desejar ter um pote todo dia. Eu posso desejar comer isso aqui e não engordar. Coisas que eu não tenho, né? Coisas que me faltam. De tal forma que a definição de Platão de amor é essa. Amor é a falta que constitui todo o ser humano. Acreditava assim que as pessoas tinham sua cara metade, sua metade da laranja. Mas que existiam basicamente duas formas de amor. O amor físico, a paixão, o amor pela carne. E esse se assemelha a uma doença mental, segundo Platão. E um amor mais sublime, o amor pelo conhecimento, o amor pela justiça, o amor pela verdade. O filósofo, portanto, deve governar a cidade porque ele ama a cidade, ele ama a verdade e ele ama a justiça. Um filósofo deve governar por amor, ele deve desejar governar a cidade. Esse é Platão, que também teve um aluno destacado, né? Talvez até que tenha superado ele em vários pontos. Aristóteles, que aí na imagem está dando aula para Alexandre o Grande, futuramente vai conquistar a Grécia. Aristóteles ele acreditava que a política é um instrumento que o ser humano tem de tentar realizar o bem comum. Porque para Aristóteles, se o homem é um animal social, significa dizer que a gente primeiro tem que pensar na importância do bem coletivo, do bem social, e depois na importância do bem individual. Ou seja, essencialmente falando, o bem comum é mais importante do que o bem individual. Aristóteles, se tivesse vivo hoje, se surpreenderia com a nossa definição de felicidade. A nossa definição de felicidade e de bem é completamente individualista. Então, acho que ele não se enquadraria muito no mundo. Além de acreditar que a política é a tentativa de concretizar o bem comum, já que esse é o bem mais importante, ele acreditava que a justiça, que deveria andar de mãos dadas com a política, não poderia ser cega, como é a nossa justiça. A nossa justiça é cega porque ela se baseia no princípio da igualdade. Então, para tratar todos iguais, eu tenho que fechar meus olhos. Essa é a ideia da justiça cega, né? Para tratar todo mundo igual, eu não posso olhar com quem eu estou falando. Para tratar todo mundo igual, eu tenho que fechar meus olhos. E Aristóteles diz, não, a justiça não tem que fechar o olho, não. Pelo contrário, a justiça tem que abrir mais os olhos para notar o que é que cada um precisa. Porque para Aristóteles, justiça tem mais a ver com equidade do que com igualdade. E o que é equidade? Equidade é dar a cada um o que lhe é devido. E igualdade é dar o mesmo para todo mundo. De tal forma que, se não houvesse a noção de equidade, dificilmente existiriam cotas. Cotas ferem a igualdade, mas fortalecem a equidade. E aquele exemplo que eu sempre dou, né? Você sabe que nos ônibus existem elevadores para pessoas cadeirantes. A existência de um elevador que só pode ser utilizado por cadeirantes é um princípio de quê? De equidade, pô. De equidade. Não é de igualdade. Dá a cada um o que lhe é devido. Ou seja, cabe à justiça ser flexível e analisar em cada situação particular
o que é mais justo naqueles casos. É claro que tem que existir uma justiça geral, uma lei justa geral. Mas o juiz ele tem que adequar essa lei geral a cada situação particular para ver se ela está funcionando. Então, política anda de mãos dadas com a justiça, que também anda de mãos dadas com a ética. E o que é ética, Aristóteles? Ora, se política é a tentativa de concretizar o bem comum, a ética é a tentativa de concretizar um bem para mim, a minha finalidade de vida. Segundo Aristóteles, todos nós temos como finalidade sermos felizes. A felicidade, ou do grego eudaimonia, é o sentido da vida humana. Mas é claro que, se somos sociais, essa felicidade precisa ter um sentido social, de tal forma que o meu bem tem que contribuir para o bem comum, inevitavelmente. Se você acha que o que te faz feliz é exterminar pessoas como se pisa em baratas, eu sou um serial killer. Desculpe, mas essa provavelmente não é a tua felicidade, você está se enganando, porque a tua felicidade precisa contribuir necessariamente para o bem comum, para a felicidade da sociedade. Aristóteles, como é que eu vou descobrir qual é a minha felicidade? Vai vivendo e vai tentando ser o melhor possível. Vai tentando se aperfeiçoar. É isso. Viva, tente se aperfeiçoar todos os dias e um dia você vai descobrir qual é a tua praia. Só que ele fala mais sofisticado do que eu, né? Essa tentativa de se aperfeiçoar é o que ele chama de hábito e virtude. Hábito, recorrência, regularidade. Mantenha o hábito. A prática leva à perfeição. O hábito leva ao aperfeiçoamento. É isso que isso. O ditado é aristotélico, pô. Vovó dizia isso o tempo todo e nunca estudou Aristóteles. Hábito. E virtudes são essas qualidades que a gente precisa ter para viver bem e um dia encontrar a nossa felicidade. Segundo Aristóteles, se você quiser saber se determinada ação é virtuosa ou não, preste atenção se esse modo de agir é prudente, é moderado. Se for uma coisa muito extrema, excessiva, corra. As virtudes estão sempre no meio termo, na justa medida. Mas como aqui o tema é amor e fofoca, Aristóteles se casou 2 vezes. A primeira vez com uma mulher chamada Pítias. E dizia-se que o casamento era feliz, só que quem dizia era ele. Não existe nenhum relato de Pítias sobre o casamento dos dois. E eu acho que não era tão feliz assim não, porque pessoalmente Aristóteles tinha posições bem machistas, né? Claro que eu estou usando um termo muito contemporâneo para um cara de 2.400 anos atrás, né? Mas Aristóteles afirmava o tempo todo em suas obras que as mulheres são criaturas com defeitos naturais. São monstruosidades da natureza e só um pouquinho melhores do que qualquer animal doméstico. Essa era a definição de mulher para Aristóteles. Inclusive, ele afirmava o tempo todo que as mulheres dificilmente conseguiriam ser cidadãs porque são muito irracionais para isso, né? Platão já tem uma visão melhorzinha da mulher. Pítias, primeira mulher de Aristóteles, morreu e ele casou-se de novo com uma escrava. Pagou a alforria da escrava, casou com ela. Uma escrava chamada Hérpiles. E com ela teve um famoso filho, Nicômaco. Nicômaco, lembra que esse livro que Aristóteles escreveu sobre ética chama Ética a Nicômaco? Ele dedicou o livro ao filho dele. E ele teve com uma escrava alforriada. Mas nunca mudou seus posicionamentos negativos em relação à mulher, não. Entrando no período helenístico, não poderia faltar ele, né? Queridão, Diógenes. O período helenístico é o período em que a Macedônia dominou a Grécia. E toda aquela cultura grega, que era uma cultura das cidades, das polis, se transformou numa cultura universal. Se espalhou pelo maior império do mundo na época. É o que a gente chama de cultura cosmopolita, uma cultura que está difundida em todo canto. Uma cultura universal. E a política deixou de ser uma questão muito importante nesse período. Por quê? Porque agora não tem mais cidadão, né? Aquela coisa do grego de ir pra praça, pra ágora, pra debater e tal, não existe mais no período helenístico. Agora todo mundo obedece às ordens do rei. Então a filosofia vai deixando um pouquinho de se preocupar com a política e vai começar a se preocupar com outro tema, que é o tema da moral.
E o que é que eles chamam de moral aí nesse contexto? Eles estão chamando de moral um estilo de vida para você ser feliz. Só que não aquela felicidade de Aristóteles, né? A felicidade de Aristóteles é aquela, ó, descubra o sentido da tua vida, descubra o porquê de você estar no mundo, porque quando você descobrir, você com certeza vai contribuir para o bem comum. Não, na filosofia helenística não. A galera começa a tratar a felicidade como um dado individual mesmo. E aí a palavra eudaimonia já não é usada, né? A palavra que eles vão usar é ataraxia. Ataraxia significa felicidade, tranquilidade, paz de espírito. E aí várias correntes desse período propuseram caminhos diferentes para chegar nessa mesma finalidade, que é uma vida boa, uma vida tranquila. E a gente destacou 4 correntes, né? O cinismo, que diz o quê? Rejeite tudo que a sociedade impõe e viva de acordo com sua própria natureza. E qual é a minha natureza? Você é um animal. Então viva satisfazendo as necessidades básicas de qualquer animal. Tudo aquilo que é construído pela sociedade, todos os costumes socialmente difundidos, precisam ser criticados. Tudo que vem da natureza, tanto da natureza humana como da natureza que nos cerca, é positivo. Porque se não fosse, não existiria. Agora, tudo que vem da sociedade é negativo. É uma filosofia de contracultura. Caiu o cabelo aqui. Esse é o cinismo. Mas tem também o epicurismo, que diz o seguinte, olha, viva uma vida simples, satisfazendo os seus prazeres com moderação. Sempre com moderação. É um hedonismo moderado. Tem também o estoicismo, que diz, olha, aceite o que você não pode mudar. Aceite o que é inevitável. Não tente lutar contra o destino. Existe uma força, uma inteligência que organiza o universo e ela determina os destinos de todos nós. Não lute contra isso. Aquilo que é inevitável não pode ser mudado, então não gaste sua energia tentando mudar. E assim você vai ser feliz. Ou seja, aceite. Filosofia da aceitação, da resignação. Aceite. Aceita que dói menos. É o estoicismo. E por último, o ceticismo, que é duvide de tudo para nunca se arrepender. Né? A gente só se arrepende quando a gente tem certeza das coisas. Quando a gente não tem certeza de nada, ninguém se arrepende. Né? Duvide de tudo. É impossível conhecer a verdade, se é que ela existe. Então duvide de tudo para nunca precisar botar a mão no fogo por ninguém. Só que Diógenes, que era um filósofo do cinismo, ele levou muito a sério o cinismo, sabe? Quando ele falava, rejeite tudo que a sociedade impõe, é tudo mesmo, pô. Ele começou a andar nu na rua, a transar em público com as poucas pessoas que aceitavam, copular com Diógenes, e se masturbar em público. E aí um dia interpelaram o cara, né? Falaram, Diógenes, pô, porra! Criança passando aqui, pai, mas peraí, pô. Aí ele falou, olha, eu queria poder matar minha fome somente alisando a barriga, mas como eu não posso só alisar a barriga, eu tenho que comer. Do mesmo jeito que meu apetite sexual também, eu queria só alisar aqui, mas não é suficiente. Então é assim mesmo e pronto. E hoje era cabra safada, meu irmão. Cabra safado. Ele dizia o tempo todo que numa sociedade ideal, as mulheres não deveriam se casar com homens exclusivamente. E nem homens exclusivamente com mulheres. Ou seja, e quando eu digo exclusivamente, estou falando de relacionamento monogâmico, né? Ele falou que não, isso é horrível. Ele falou, olha, sexo é um presente que os deuses deram pra gente. Não dá pra... Que mania chata de ficar complicando os presentes que os deuses deram. Eu defendo uma sociedade onde as pessoas sejam possuídas em comum. Ou seja, uma grande sociedade de amor livre. Ou se você quiser chamar de outra coisa, chame. Esse era pesado. Pesadíssimo. Entrando na filosofia medieval, não se esqueça, não é difícil acertar as questões de filosofia medieval. Lembre que é uma filosofia, mas é primeiramente uma teologia. Ou seja, eles usam da filosofia, eles usam da razão para fortalecer, nunca para criticar nem para contrariar, para fortalecer, para endossar a fé deles. Ou seja, a filosofia medieval é a tentativa, sempre de cabo a rabo, né? Do começo ao fim da Idade Média. É a tentativa de conciliar fé e razão. Além disso, por ser uma filosofia voltada para os céus, para Deus, é uma filosofia também que enxerga o ser humano como um ser insuficiente. O ser humano é livre? É, mas a liberdade humana sozinha, o livre-arbítrio humano sozinho, não é capaz de salvá-lo.
O ser humano é racional? É, mas a racionalidade sozinha não é capaz de conhecer tudo. Há mistérios que só Deus sabe. Então, o ser humano é sempre insuficiente. Então, lembrando dessas duas dicas, o ser humano é sempre insuficiente e a razão é sempre um auxiliar da fé. Você acerta tudo que aparecer de medieval. Lembre também que a filosofia medieval tem duas correntes, né? A primeira foi a patrística, lá no século IV, século V, e a segunda foi a escolástica, lá no século XIII. Século IV e V ainda nem é Idade Média, né? Historicamente falando, ainda é Império Romano. A gente chama de filosofia medieval porque ela influencia a Idade Média, mas a patrística foi produzida ainda no Império Romano. A patrística ela foi muito importante porque é uma filosofia que surgiu no momento em que a igreja surgiu. Se tornou oficial, deixou de ser perseguida pelos romanos. E toda igreja, para se consolidar, precisa de uma ortodoxia. A ortodoxia é um conjunto de dogmas, é um conjunto de verdades que aquela igreja vai defender até a morte. E aí, a patrística, os filósofos da patrística foram os responsáveis por formar esses dogmas. Por exemplo, muita gente se perguntava se Deus é bom porque existe o mal no mundo. E aí Santo Agostinho já respondeu e falou, o mal não existe, só existe o bem. Há bens que te aproximam de Deus, e esses são os melhores bens, e há bens que te afastam de Deus. E esses a gente costuma chamar de pecado. Mas o pecado é um tipo de bem, só que é um bem que não te aproxima de Deus, né? E o que é que Deus fazia antes da criação? E ele respondeu, essa pergunta não faz sentido, porque a palavra antes diz respeito a passado, a tempo. E se Deus criou o tempo, não tem como a gente responder o que é que Deus fazia antes da criação. Esse é um mistério. E essa é a prova mais clara de que há mistérios que Deus não quer que a gente entenda. Deus ilumina a nossa cabeça para que a gente conheça aquilo que Ele permite que a gente conheça. O que Ele não permite, a gente simplesmente não conhece. E ponto final. Teoria da iluminação divina. A gente só pode conhecer o que Deus permite. Acabou-se. Mas qual é a fofoca que eu tenho para contar dele? Esse cara, na adolescência, meu amigo, já ouviu aquela música? Quem tira onda é eu, quem tira onda é eu não como de ninguém, aqui quem bota quente é eu. É ele. Saiu de casa com 16 anos para estudar em Cartago, lá no norte da África, na atual Tunísia. Oxi! Fala, João, ele é um santo, você tá blasfemando. Ei, ele escreveu uma autobiografia. E tudo que eu falar aqui tá escrito lá. Foi ele que contou, viu? Ele disse que era um taradão mesmo. Mas apaixonou-se perdidamente por uma mulher. Passou 13 anos com ela. A identidade dessa mulher nunca foi revelada. Até hoje ninguém sabe quem ela é, o que é que ela fazia, de onde é que ela veio. Só que a mãe dele ficava pressionando. Santa Mônica, a mãe dele. Ficava pressionando para que ele casasse com uma mulher respeitável. E arrumou uma mulher respeitável para ele casar. Uma menina de 10 anos. Só que na época o casamento só era permitido a partir dos 12. Aí nesses 2 anos, ele tinha que esperar a menina, muitas aspas, né? Amadurecer, né? 12 anos, diga aí. Ele se entregou à prostituição mesmo, velho. O bicho passou o rodo. Passou o rodo. Mas depois de ter muito passado o rodo, ele queria sossegar, né? Ele disse que sentia dentro do coração dele a necessidade de encontrar uma verdade para ele se agarrar. Ele foi buscar isso na filosofia, não encontrou. Foi buscar isso em várias religiões, não encontrou. Aí foi testar o cristianismo para ver o que, é que ele achava. Começou a se interessar. Inicialmente ele achou uma grande besteira, mas depois começou a se interessar pelo cristianismo. Até que um dia ele teve uma crise de choro súbita. Já aconteceu com você isso? Você tá tranquilo, de repente começa a chorar sem saber o motivo. E no meio dessa crise de choro súbita, ele ouviu uma voz dizendo assim: pega e lê, pega e lê. Só que ele não tinha nada para ler na mão. Ele estava sentado num jardim e tinha um rapaz perto com um livro. Aí ele pediu o livro, era a Bíblia. Ele abriu aleatoriamente, aí caiu em Romanos 13,
versículos de 13 a 14, que diz o seguinte. Deixa eu achar. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nem nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos de Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem satisfaçais os apetites. Aí ele falou, meu irmão, isso é pra mim, velho. É vulgo, saia da vida de, né? Saia dessa vida, velho. Aí ele falou, vou me converter. Aí depois dessa experiência, ele se converteu, virou padre. Mas mesmo assim, o velho homem atacava ele, né? O velho Agostinho atacava ele. Tanto é que ele escreveu nas Confissões que muitas vezes ele estava rezando a missa, mas completamente desconcentrado, porque tinha mulheres muito lindas ali, né? Aí ele ficava prestando atenção nas pernas, no jeito das mulheres. E aí ele escreveu, em determinado momento das Confissões, o seguinte: Senhor, por favor, me dê castidade, me dê abstinência, mas não agora. Deixa eu aproveitar um pouquinho, né? Mas não agora. Eita, esse homem, esse aí, esse viveu, viu? Rapaz. Entrando na Idade Moderna, o pai da Idade Moderna, o grande René Descartes. René Descartes, um dos mais importantes intelectuais de um período conhecido como Revolução Científica. A Revolução Científica é fundamental por quê? Porque apontou a necessidade da gente questionar os discursos de autoridade. O que é a ciência? E o que é o cientista, propriamente dizendo? O cientista é o cara que não acredita numa coisa só porque Platão disse, só porque Aristóteles disse, ou só porque o padre disse, ou só porque a mãe dele disse. Ele só acredita numa coisa se aquela coisa for provada. Então, a revolução científica é a percepção de que as verdades precisam ser demonstradas de algum jeito. Mas precisam ser demonstradas, precisam ser provadas. Portanto, todas as instituições que limitam o pensamento, que impedem que a gente pense de maneira autônoma e independente, precisam ser criticadas. O rei começa a ser criticado, a igreja começa a ser criticada. As escolas começam a ser criticadas. As escolas daquela época, né? Que ensinavam através da escolástica, ainda medieval. E aí Descartes foi um dos grandes pilares disso, né? Descartes dizia que a gente precisa duvidar de tudo para que um dia a gente não tenha dúvida nenhuma. A ciência serve para isso. Ciência é um caminho onde a gente parte de uma dúvida para chegar a uma certeza. Tanto é que ele chamava a ciência dele de método da dúvida, dúvida metódica. A minha ciência se faz através de uma dúvida metódica. Isso todo mundo concordava, velho. Todo mundo concordava. As coisas precisam ser provadas. O problema é como. Como se prova uma coisa? Aí é que surgiu a treta dentro da ciência. Como é que se prova uma coisa? Há autores que dizem que as coisas são provadas através do raciocínio lógico. Através de deduções lógicas. E há autores que dizem que as coisas precisam passar por experiências para serem provadas. Os que dizem que as coisas precisam passar por experiências são autores chamados de empiristas. Os que dizem que as experiências não são necessárias, não são confiáveis porque elas podem ser falhas, e se uma coisa pode ser falha, é melhor evitar. Agora a lógica nunca falha, a lógica sempre acerta. São os autores chamados de racionalistas. Descartes, com esse cabelão aí em camadas. Parece o meu, né? Meu cabelo. Meu cabelo, quando tá um pouquinho maior, fica assim, igual o dele, pô. Será que isso é peruca? Será que o meu é peruca? Não sei. Descartes é um autor racionalista. Os autores racionalistas acreditam que a verdade é encontrada através de deduções lógicas, deduções matemáticas. Por quê? As experiências não são necessárias para provar nada, basta a gente deduzir, logicamente. Tipo, a mais famosa dedução de Descartes. Será que eu existo mesmo? O começo é sempre uma dúvida. Será que eu existo mesmo? Vamos ver se eu existo. Eu penso.
Isso é um fato, eu penso, ninguém pode negar. Muitas vezes só penso merda, mas eu penso. Se todo pensamento parte de algo que existe, se eu penso, eu existo. Veja, eu não fiz nenhuma experiência. Eu não me olhei no espelho, eu não me... fiz nenhuma experiência. Foi uma dedução meramente lógica. Ora, se a gente pode usar somente a lógica para conhecer verdade, significa dizer que essas verdades de alguma forma já estão dentro da nossa cabeça. Então os racionalistas acreditam que existem conhecimentos inatos. Conhecimentos que eles vão chamar de conhecimentos a priori. Mas já que o tema aqui é amor, se quiser falar de amor, fale com Descartinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Descartes teve uma vida triste, amorosamente, viu? Ele perdeu a virgindade com uma copeira, funcionária do lar, chamada Hélène John. E perdeu a virgindade antes do casamento. E ele era muito católico, pô. Apesar de criticar a igreja e seus dogmas, enfim, ele tinha uma fé cristã. Ele era muito católico. Aí ele se sentiu muito culpado por ter perdido a virgindade antes do casamento. E ele prometeu que nunca mais faria sexo na vida. E os registros mostram isso aí. Descartes adotou uma postura celibatária e nunca quebrou. O máximo que ele chegou perto de uma mulher foi através de correspondências que ele mantinha com a princesa Elizabeth, do reino da Boêmia. Não é Elizabeth da Inglaterra não, viu? Da Boêmia. Ele mandava cartas assim, entusiasmado, e dizia que ela era a alma gêmea dele, mas só no sentido intelectual da coisa. E ele mesmo disse, tem várias cartas que mostram isso, que ele só levou adiante o seu esforço filosófico porque a Elizabeth se entusiasmava com a filosofia dele. Então, eu sei que ela vai ler os meus escritos e eu sei que ela vai se entusiasmar. Um homem assim, apaixonado, mas que botou o tal do cinto de castidade, não tirou nunca mais. Uma pena, né? Um homão desse, perdido aí, mulherada podia aproveitar, mas não. Ele não olhava para ninguém, só para a filosofia. John Locke era um empirista. Os empiristas são aqueles que acreditam que não existe nenhum conhecimento inato. Todo conhecimento é aprendido, é adquirido. E se a gente precisa adquirir conhecimentos, a gente precisa de experiências. Locke dizia que a nossa mente nasce como se fosse um papel em branco. A gente não nasce sabendo de nada. Tudo que a gente aprende é através das experiências de vida que a gente vai tendo. Famosa teoria da tábula rasa. Além de ser um empirista, Locke também era um contratualista. O que são os contratualistas? São aqueles que acreditam que o Estado é criado através de um contrato social, de um pacto entre as pessoas. As pessoas fazem um acordo, um pacto, por algum motivo. E a grande consequência desse acordo é a criação do Estado. Né? Todo contrato, você obviamente abre mão de alguma coisa para ganhar outra. Né? O que é um contrato de casamento? Você abre mão da vida de solteira e dos privilégios que ela lhe dá, para ter uma vida de casado e os privilégios que ela te dá também. O que é um contrato de aluguel? Você abre mão de uma quantia X por mês para ter um teto. Então, todo contrato é isso, abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. Segundo John Locke, todo ser humano, já nasce com direitos naturais, todo ser humano, independente do lugar, da época, enfim. Os direitos naturais são basicamente 3, que ele vai chamar também de direitos inalienáveis, porque ninguém pode tirar de você. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Direito a viver, direito a ser livre e direito a ter posses. Veja, direito a ter propriedade não significa que você vai ter propriedade. Segundo Locke, é através do trabalho que você consegue, concretizar o ganho de propriedade. E aí tudo aquilo que limita a nossa vida, a nossa liberdade e nossa chance de aumentar nossas propriedades ou de ganhar propriedades precisa sair do nosso caminho. E Locke notou que um rei absolutista atrapalha muito isso. Porque viver num país absolutista significa o quê? Significa que você tem que pedir autorização do rei para tudo. E significa dizer que se o rei não gostar de você, ele pode mandar tirar sua vida ou lhe prender, porque o poder todo está na mão dele. O poder de justiça está na mão dele, o poder de vida e morte das pessoas está na mão dele. Aí Locke falou, não dá. É preciso pensar um novo modelo político, onde o poder do Estado seja limitado e não ilimitado, como é no absolutismo.
seja limitado e que o Estado sirva para garantir os direitos e não para feri-los. Segundo Locke, o modelo que melhor corresponderia a isso seria a monarquia parlamentar. Então ele foi o grande cabeça da Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1688. E era também, como você pode ter notado, um grande liberal, né? Defensor das liberdades individuais e da limitação do poder do Estado. Então Locke ele é empirista, contratualista e liberal. Professor, eu posso, ao invés de chamar ele de liberal, chamar ele de iluminista? Pode, ele é o pai do iluminismo. Mas qual é a fofoca, João? Esse era um homem apaixonado, velho. Vê o que ele escreveu numa carta para a mulher que ele mais amou na vida. O amor é uma chama repleta de calor e entusiasmo. Ele tinha uma amiga muito próxima chamada Eleanor Perry. Só que ele caiu na friend zone. Caiu e nunca mais conseguiu sair. Ele era muito devagar, sabe? Muito sem ímpeto. Tanto é que numa das cartas que ela escreveu para ele, Eleanor Perry, escreveu o seguinte: como é difícil, Johnzinho, Jojo, Loquinho. Como é difícil, Loquinho, você disfarçar os seus sentimentos, sua alma, seu coração. Você ainda me ama. Vamos nos encontrar. Mas eu acredito que a gente só vai se encontrar no próximo mundo. Nesse não acontecerá nada. Meu Deus. Coitado, velho. Chega, babei. Cara. Locke somos nós. Na friend zone. Você já caiu na friend zone alguma vez? Locke, eu te entendo. Não vou dizer que eu respeito ele não, porque ele era traficante de escravo. Ficava com esse papinho de liberdade, né? Liberdade, né? Mas quando era em relação aos povos negros, latino-americanos, botava pra fuder. Um vermezinho. A independência dos Estados Unidos foi toda baseada nas ideias de Locke. O que é uma ironia, né? Porque ele é inglês e a independência dos Estados Unidos foi contra a Inglaterra. Chegamos nele, Rousseau. Rousseau pra mim é um querido, sabe? É um querido. Meu Deus, a tela ficou grande. Por quê? Por quê? Gente, apertei em alguma coisa aqui que aumentou o tamanho da tela. Agora! Aí. Rousseau é um querido, né? Mas era mau caráter. Eu acho que Rousseau foi o filósofo mais mau caráter da história, velho. Mau caráter mesmo, nojento. Agora, brilhante, velho. Sabe aquele artista que é brilhante, mas é nojento e você fica sem saber se é fã ou não? Você fica, meu Deus, e aí? Eu gosto dele ou não gosto? Porque ele é brilhante, mas ele é mau caráter. É Rousseau. Porra, Rousseau era um safado, velho. Mas por que eu digo que ele era brilhante? Porque Rousseau notou que as desigualdades que existem entre as pessoas não são naturais, são sociais, pô. Se hoje a gente fala com tamanha tranquilidade a expressão desigualdade social, a gente deve isso a Rousseau. Segundo Rousseau, existem sim desigualdades naturais, mas elas não trazem nenhum tipo de impacto para a vida das pessoas. O que são desigualdades naturais? Ah, eu sou alto, fulano é baixo. Ah, eu sou gordo, fulano é magro. Ah, eu sou negro, fulano é branco. Segundo Rousseau, essas desigualdades naturais, biológicas, não trazem impacto nenhum para a vida das pessoas. Agora, as desigualdades sociais trazem. Porque a desigualdade social diz onde você vai poder ou não estudar, como você vai ou não se locomover, para onde você vai ou não vai viajar no final de semana, o que você vai ou não comer, se você vai comer. Então essas desigualdades trazem impacto para a vida das pessoas. E Rousseau sentiu isso. Rousseau não viveu uma vida fácil não, viu? Inclusive aquele livro famoso dele,
onde ele escreve tudo isso que eu estou falando aqui, essa crítica às desigualdades sociais. Um livro chamado A Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Ele escreveu para ganhar um concurso, porque o concurso era remunerado. Ele passava por dificuldades meio terríveis. Só que aí perguntado, Rousseau, de onde é que vem então todas essas desigualdades? Aí ele respondeu curto e grosso, sem nem pensar. Da propriedade privada, ponto. Vem da propriedade privada. A propriedade privada é a origem de todos os males que assolam o ser humano, todos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente inventou um negócio chamado posse, isso aqui é meu, ao mesmo tempo a gente inventou isso aqui não é teu. Ou seja, se você quiser que isso aqui seja seu, trabalhe para isso, vá lá, se vire lá, tchau. Ah, mas eu... foda-se. Então, conflito, inveja, cobiça, egoísmo, guerra, tudo isso só existe porque tem quem tenha e tem quem não tenha. Então, o problema é a posse. E aí veja como Rousseau se diferencia de Locke, porque para Locke a propriedade é um direito natural de todo ser humano. Para Rousseau é uma invenção desgraçada. Houve uma época em que a gente não vivia, né, num mundo de proprietários e a vida não tinha conflitos. Mas por acaso, não foi por maldade, por acaso a propriedade foi inventada e isso trouxe todos os males e desigualdades que existem. Por isso que ele diz que o homem nasce bom por natureza, mas a sociedade corrompe ele. O que é a sociedade que corrompe? É a propriedade privada. De tal forma que os selvagens que vivem sem propriedade são bons e os civilizados que vivem com a propriedade são maus. Um europeu dizer isso, hein? Que o civilizado é que é o problema. É raro, né? Mas infelizmente, uma vez corrompida, a natureza humana não regride à sua bondade, ao seu estado de natureza, ao seu estado bom. E a gente tem, no máximo, que saber diminuir os problemas, as distorções, as dificuldades, as desigualdades que a propriedade privada trouxe. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando a política da melhor forma. E como é que a gente, portanto, usa a política da melhor forma? Quando a gente deixa de pensar em interesses individuais, a gente deixa esses interesses de lado e passa a pensar somente em interesses coletivos. Só que ele não usa a expressão interesse coletivo, ele chama de vontade geral. Mas é isso, é o bem comum, são os interesses coletivos, como você queira chamar. Para Rousseau, a sociedade ideal é a sociedade em que as pessoas participam da política diretamente. Então ele propôs uma democracia direta, requentou a democracia lá de Atenas. E nessa democracia as pessoas têm que estar cientes de que seus direitos individuais vão ser preservados sim, mas os seus interesses individuais não. Os direitos, as liberdades individuais sim, mas os interesses, os desejos individuais não. Porque os interesses têm que ser sempre coletivos. Quando todo mundo participa da política, o poder, a coerção dos ricaços diminui. Porque as coisas serão decididas por todos e não por quem tem grana para comprar político e se eleger por aí. Porra, é muito atual Rousseau, né? Mas ele foi um dos grandes intelectuais do patriarcado. Boa parte das concepções machistas que a gente tem vieram da cachola de Rousseau. Rousseau dizia que a sociedade é dividida em duas esferas, pública e privada. A privada é a de casa, a pública é da rua, da política, do trabalho, da ciência, da filosofia, né? E que existem dois sexos, masculino e feminino. Então, cada sexo tem uma inclinação natural para uma esfera. E aí você já sabe qual é o resultado disso aí, né? O homem mais inclinado à esfera pública e a mulher mais inclinada à esfera privada. Então, o cara que fala tanto em desigualdade social não enxergou que a desigualdade entre homens e mulheres também era social, né? Ele enxergava como uma desigualdade natural. E sobre o casamento, ele dizia que o casamento é uma cadeia necessária, é uma corrente necessária, uma corrente, uma cadeia que a gente precisa se submeter voluntariamente e que a família é fundamental. A família, sabe? A família nuclear, pai, mãe e menino, né? É fundamental para a sociedade se manter coesa. Aí, apesar desse discurso tão tradicional, tão conservador, essa camisa de força do casamento ele nunca vestiu não, viu? Rousseau era da safadeza. Teve 5 filhos, não assumiu nenhum deles, vê que cafajeste, não assumiu nenhum, argumentando que os filhos só trariam despesa e ainda iam atrapalhar o trabalho filosófico dele. Ele botou os 5 meninos no orfanato, velho. E olha que ele é precursor do romantismo, né?
Então toda essa sensibilidade romântica não dizia respeito à vida particular dele, não. Ele chegou a morar com uma mulher nobre na França e ele mesmo relata em sua biografia, que também se chama Confissões, igual a de Santo Agostinho, que vivia um triângulo amoroso. Ele, a mulher e o mordomo se agarravam o tempo inteiro. Depois de cansar dessa mulher nobre francesa, ele casou-se com uma costureira analfabeta e do primeiro ao último dia casou com ela, viu? Mas chamava ela de governanta, funcionária, de empregada. Chamava ela de empregada. Meu irmão, intragável, né? Casar com uma mulher e chamar a mulher de empregada, pô. Se eu sou, pô. Olha a carinha dele. Fofa, simpática. Uma cabra safada, velho. Além dessas posições bem misóginas, e você tá vendo que a misoginia não é uma exceção na história da filosofia, né? Poucos foram os que enxergaram a necessidade de buscar igualdade. Ele, nessa mesma autobiografia, relatou, com riqueza de detalhes, se eu fosse você eu não leria, fetiches que ele tinha. Entre esses fetiches, sadomasoquismo e exibicionismo. Ele gostava que pessoas estivessem presentes no momento do ato sexual para ver a exibição dele, a performance sexual dele. Russouzão, hein? Em homenagem a Rousseau, o funk lançou um clássico, Dói. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Só um tapinha dói. Um tapinha não dói. Em looping, em homenagem a esse grande filósofo e péssimo ser humano. Agora aqui não, viu? Eita! Quem é que deixaria passar uma beldade dessa? Para, pô, tu não daria não like no Tinder, não? Um match legal aí. David Hume. David Hume que também era empirista, assim como Locke, mas tinha um empirismo mais crítico. Ele falou o seguinte, olha, se a gente baseia nosso conhecimento em experiências, como é que eu posso ter tanta certeza do resultado de experiências futuras? Se eu jogar o celular 10 vezes no chão, nada me garante, segundo o Hume, que ele vai cair na 11ª vez. Porque, veja, se todo conhecimento é consequência de experiências, eu só posso falar de experiências que já passaram, experiências que ainda virão, eu não posso falar. Então, segundo Hume, a ciência não trabalha com certezas, a ciência trabalha sempre com probabilidades. Se eu joguei o celular 10 vezes para o chão e ele caiu às 10, é provável que ele cairá na 11ª. Então, quanto mais um fenômeno se repete, maior a probabilidade dele se repetir. Não maior a certeza, maior a probabilidade. Então, segundo Hume, é o hábito, é a recorrência, é o costume que guia o conhecimento humano. Tudo aquilo que a gente conhece por probabilidade. Então, se você me perguntar, o sol vai nascer amanhã, eu vou responder o quê? É provável que sim. E você me pergunta por quê? Aí eu vou dizer porque ele nasceu todos os dias até agora. Então é provável que ele nasça amanhã. Mas certeza eu nunca vou poder te dar. Segundo Hume, ciência não trabalha com certezas. É diferente de Locke, é diferente de Francis Bacon. Francis Bacon, que foi que criou o método empirista, chamado de método indutivo, ele diria o seguinte, ó, se eu jogar um celular 10 vezes no chão, ele vai cair sim na 11ª com certeza. Quanto mais um fenômeno se repete, maior certeza. A Hume diz, não, maior probabilidade. Essa que é a grande diferença de Hume e dos outros empiristas. Segundo Hume, existem duas formas de conhecimento. Nenhum deles é inato, porque ele é um empirista. Empiristas não acreditam em conhecimento inato. A primeira forma de conhecimento ele vai chamar de impressões. Impressão é o quê? É o sentir. Impressões ou paixões. É o sentir. Tipo, você já sentiu? Claro que já, né? Tá com a porra. Espero que sim, né?
Você já sentiu o prazer que é tomar um banho frio num dia extremamente quente? Você não nasceu sabendo o que é esse prazer. Você adquiriu esse conhecimento. Assim que você, pela primeira vez na vida, tomou um banho frio num dia quente, você adquiriu um conhecimento novo, uma sensação nova, uma impressão nova. Ele chama de impressão. Daqui a 10 dias, imagine que o dia vai estar igualmente quente, só que você está na rua, não tem onde tomar banho. E aí você vai lembrar do prazer que foi há 10 dias atrás tomar aquele banho. A lembrança que você tem de algo que você experimentou, ele vai chamar de ideia. Ideia é pensar, é lembrar, é rememorar. Impressão é sentir, é experimentar diretamente. Então existem conhecimentos colhidos diretamente na experiência, são as impressões, e existem conhecimentos na minha cabeça indiretos, que é a lembrança da experiência, são as ideias. Mas qual é a fofoca da vez? A fofoca é que ele teve uma vida amorosa nula. Nunca teve sucesso com mulher nenhuma, nenhuma mesmo, apesar de ter escrito algumas coisas sobre o amor. Só que ele escreveu de maneira muito científica, pô. Vê a descrição de Hume do amor, nada poética. O amor é derivado de 3 impressões, ou seja, de 3 sensações. A primeira é a agradável sensação que surge da beleza. A segunda é o apetite físico para se reproduzir. Então veja como vai se naturalizando a noção de que amor só existe entre homens e mulheres, né? Só existe amor se houver uma agradável sensação por conta da beleza do outro. Só existe amor se houver apetite físico para se reproduzir. E só existe amor se houver uma grande dose de boa vontade. Eu acho que essa terceira parte eu concordo. Tem que haver uma grande dose de boa vontade para o negócio ser recíproco, né? A má vontade é um pecado que mata corações apaixonados. Kant. Quem Kant, seus males espanta. Quem é Kant? Kant é um sujeito que viu essa treta toda entre racionalistas e empiristas. Racionalista dizendo que o conhecimento é a priori, é inato. Empirista dizendo não, que o conhecimento é adquirido, é a posteriori. Ele falou, as duas coisas. Aí ele fez uma síntese, juntou os dois. Aí ele falou o seguinte, olha, tem coisa que a gente realmente já nasce sabendo, é inato, e tem coisa que a gente aprende. Acabou-se. É simples e direto. Juntou os dois, meu irmão. Olha ele, a carinha dele. Eu achei ele parecido com o Rousseau. A carinha. Não acha não? Deixa eu voltar Rousseau aqui pra vocês verem. Ó, eu acho que tem uns traços parecidos. E eles viveram na época parecida, 1712, 78. E Kant, 24, né? 4 eles foram contemporâneos, né? Contemporâneos. E aí Kant falou o seguinte, olha, a gente tem vários conhecimentos que são inatos, realmente, que a gente já nasce sabendo. Que a gente não aprende em canto nenhum, todo ser humano já nasce sabendo. Por exemplo, tempo e espaço. Tempo e espaço são categorias que a gente já nasce com elas. Tudo o resto que a gente conhece no mundo, a gente só conhece porque são coisas que estão em algum lugar e em algum momento. Estão no tempo e no espaço. Você já viu antes um pote de doce de leite? Já, em algum lugar e em algum momento. Então ninguém nasceu sabendo o que é doce de leite. Mas por ter conhecido o doce de leite em algum lugar e em algum momento, isso aqui é um conhecimento novo. Então, isso aqui é um conhecimento a posteriori, tempo e espaço são conhecimentos a priori. Ou seja, tempo e espaço é o que permite que eu adquira conhecimentos novos, porque tudo que existe, existe no tempo e no espaço. Ele chama isso de fenômeno. Fenômeno é tudo que está em algum lugar e em algum momento. As coisas que não estão em nenhum lugar ou em nenhum momento são chamadas de númenos e, portanto, não podem ser conhecidas. Eu só posso conhecer porque está em algum lugar, em algum momento. Deus. Deus está em algum lugar, em algum momento? Não, Deus é atemporal. Deus não. Então, ele não pode ser conhecido. Estou dizendo que ele não existe. Estou dizendo que ele não pode ser conhecido. Além de tempo e espaço, há outra coisa também inata em todo ser humano. Independente da época, do lugar, da cultura, da idade, independente. Todo ser humano tem isso dentro de si, que é a lei moral. E o que é a lei moral? Todo ser humano sabe o que deve ser feito em cada situação. Não estou dizendo que todo ser humano age igual, porque ele é livre, ele é autônomo para dizer, não quero fazer o que eu devo fazer, eu quero fazer outra coisa. Todo ser humano é livre para tocar o dana-se, né? Tocar o... Você sabe, né? Eu estou mais contido no palavreado nessas aulas online. Notou isso?
Kant chama essa lei moral de imperativo categórico. É o dever. Segundo Kant, todo mundo sabe o que deve ser feito diante de uma situação embaraçosa. Todo mundo sabe. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer o que deve ser feito. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Então, para Kant, a melhor ação é aquela em que você cumpre o seu dever porque é o seu dever. Sem esperar nada em troca e sem se preocupar com as consequências. Ah, não, se eu fizer isso eu morro. Mas é o seu dever? É, então faça. Mas eu morro, faça. Né? Cumpra o seu dever. Kant diz que a gente sabe que está cumprindo o nosso dever, está fazendo certo, quando a nossa ação puder ser universalizada. Ou seja, quando qualquer pessoa de qualquer parte do mundo puder fazer a mesma coisa. É o menino Kant. E uma das coisas que não devem ser feitas, segundo Kant, é sexo antes do casamento. Kant era um protestante radical, conservador. O pai dele era pastor. Segundo Kant, o sexo antes do casamento é imoral, ou seja, contraria o dever. E ele dizia que o casamento é simplesmente um contrato de copulação. Esses caras são tão geniais para algumas coisas e tão... Ave Maria, tão tapado para outras. O casamento é um contrato de copulação onde ambas as partes ganham a posse eterna dos atributos sexuais da outra parte. Vai te lascar, Kant. Isso é coisa de quem nunca amou na vida, pô. Coisa de quem levou uma gaia, levou um fora, um bolo. Que porra, pelo amor de Deus, velho. Não, Kant. E segundo ele, a masturbação era um pecado pior do que o suicídio. Ele dizia, porque o cara que comete suicídio ainda precisa de coragem para isso. Mas a pessoa que se masturba não, é a pessoa que está entregue à luxúria e aos desejos carnais. É imoral, contraria o dever. É imoral. A imoralidade tomou conta do mundo, né, Kant? O que é que Kant diria? Na próxima vez que for fazer alguma coisa errada, lembre-se da cara de Kant olhando para você e lhe julgando. Você está descumprindo o imperativo categórico. Seu imoral. Não poderia faltar ele. Nietzsche! Amado por todos, querido. Uma pessoa que você quer ter por perto, né? Nunca falou mal de ninguém, nunca criticou, né? Cara tranquilo, da paz. Nietzsche, ele se preocupava muito com a maneira como as pessoas enxergavam a vida. Nietzsche notou que a maioria das pessoas estava acostumada a viver uma vida de merda. Uma vida de submissão. Uma vida de rebanho, de escravo, sabe? Uma vida servil, sem muita intensidade. Uma vida que é uma merda. Aí ele foi procurar saber o porquê das pessoas negarem tanto a grandeza da vida. Por que das pessoas são tão covardes? São tão pequenas, mesquinhas. E aí ele foi fazer um estudo e notou que a culpa disso tudo é de Sócrates. Caralho. É de Sócrates. Sócrates foi quem começou com essa vida de merda que a gente vive. Segundo Nietzsche, Sócrates foi o primeiro cara a criar uma dicotomia. E essa forma de pensar que Sócrates inventou contamina a gente até hoje e nos impede de viver uma vida de maneira intensa. Como assim dicotomia, João? Dicotomia é quando você simplifica alguma coisa a dois polos, dois lados, em que um é completamente positivo, normalmente, né? E o outro é completamente negativo. Sócrates dizia que verdade é uma coisa e opinião é outra. Segundo Nietzsche, isso é uma falsidade. Sócrates chamava de verdade só para ganhar as conversas.
Ele dizia, não, isso aí é uma opinião sua, você tá errado, né? Sócrates chamava de verdade a opinião dele, segundo Nietzsche. Era um safado. Platão, que foi o melhor aluno de Sócrates, continuou perpetuando essa maneira dicotômica de pensar, né? Mundo das ideias perfeito, mundo sensível podre. E o cristianismo adaptou isso para fins religiosos. O céu maravilhoso e a terra degenerada. Nega-se a terra em nome do céu, que nem existe. Nietzsche falando, tá certo? Nietzsche chama de ídolo todas essas ideias que negam a intensidade da vida. E a filosofia de Nietzsche é simplesmente isso, um convite para a gente viver a vida de maneira intensa, para a gente ter experiências belas com o mundo. E experiências feias com o mundo também. O importante é ter experiências intensas. É ser intenso na tristeza, é ser intenso na agonia, é ser intenso no gozo, na alegria, é ser intenso no ódio. Porque são elementos da vida humana, não adianta negar, não. Deixa de ser moralista. Ai, não, odiar é uma coisa ruim. Odiar é uma coisa ruim. Para, pô, tu odeia. Você odeia. O ser humano é um ser odioso também. Mas é também um ser amoroso, é também um ser angustiado. Não dá pra estabelecer dicotomias. Ai, o amor é o ódio. O amor vai vencer o ódio. Não é ou. O ser humano é I. É amor e ódio. É fidelidade e traição. É prazer e desprazer. É agonia e plenitude. Você me pergunta, João, um homem que pensa assim, diz isso tudo, conseguiu arrumar um bom partido pra vida? Um mulherão da porra? Nietzsche era um cara bem requisitado. Ele dizia que o cristianismo tem uma visão negativa da vida e de tudo que vem da vida, né? O cristianismo, segundo Nietzsche, serve pra gente não viver bem aqui em nome de uma vida que não existe no céu. É uma religião de ressentidos, segundo Nietzsche. Pessoas fracas que não sabem viver vida de maneira intensa, aí quer que ninguém mais viva. É a religião do não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode pensar isso, não pode escrever isso, não pode ler isso. Que saco. Nietzsche falando, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: o cristianismo transformou a sexualidade em algo impuro. E a gente tem muitos tabus ainda, né, em relação à sexualidade. E os tabus são ligados a isso, a nojo, a medo, a impureza, né? E um dos grandes responsáveis por criar tabus que deveriam estar sendo discutidos com a maior naturalidade foi o cristianismo, segundo Nietzsche. As mulheres mais... As mulheres menos belas, recatadas e do lar gostavam do que ele falava. E se atiravam pra cima dele, mas ele era daquele cara que só se apaixonava por quem não se apaixonava por ele. Nietzsche é gente feita gente, né? Só se apaixonava por quem não se apaixonava por ele. Ele se apaixonou perdidamente por uma mulher, pediu ela em casamento por correspondência, ela casou com outro. Depois apaixonou-se perdidamente por uma outra mulher, e essa sim foi o grande amor da vida dele, chamada Lu Salomé, que era extremamente entusiasta do que ele escrevia, mas nem um pouco entusiasmada com as suas inclinações amorosas. A irmã dela chegou até a interceder. Falou, meu irmão, pare de escrever essas coisas pra minha irmã, você tá doido? Ela não quer falar contigo não, só gosta de teus livros, pô. Nietzsche chegou a dizer que nunca deitou-se com alguém que ele realmente amou. Deitou com várias mulheres, mas nenhuma que ele tenha amado. Aos 20 e poucos anos de idade, ele estava sofrendo de uma doença séria e, segundo ele, o médico receitou a ele muito sexo. Você precisa fazer muito sexo. Foi na UPA. Nietzsche foi na UPA ali, na Avenida Caxangá.
Nietzsche foi na UPA, pegou o BRT, aí... Nietzsche pegou o BRT, aí desceu ali na Avenida Caxangá. Aí tava muito doente. Aí o médico falou, é uma virose. Você precisa transar. E ele levou a sério. Aí ele só vivia em bordel. Nietzsche só vivia em bordel. Era da prostituição, ele era da prostituição. Mas tinha essa tristeza, ele nunca ter conseguido se deitar com uma mulher que ele realmente amava. Numa dessas noites de prostituição, Nietzsche adquiriu sífilis, que era uma doença que na época não tinha tratamento. A sífilis desenvolveu, pegou o cérebro dele, ele teve problemas neurológicos muito sérios, ele enlouqueceu. Tem um relato de um amigo dele que encontrou ele alisando um cavalo e falando uma língua completamente estranha, sem saber nem quem ele era. Ele morreu completamente louco, provavelmente em decorrência dessa sífilis que ele adquiriu. Pra gente encerrar, outro. Esse aqui também era, viu? Olha que menino lindo. Sartre era um homem de 1,54 m, feio e fedido. Sabe aquele estereótipo do francês fedido, com péssimos hábitos de higiene? Sartre confirma. Sartre, ele chegou a contar para um amigo dele que estava com uma espécie de piolho nas partes íntimas. E que ele chegou a dar nome para os piolhos. Ele chegou a dar nome para os piolhos, de tão acostumado que ele estava com o piolho. Aí ele dizia que acordava e dava bom dia para os piolhos. Dizia, hoje eu vou dar aula hoje na faculdade, não coce muito não. Pra não... Mas apesar de ser fedido, sujo, feio, pequeno e usar camisas e roupas de maneira geral 3 vezes maior do que o tamanho dele, Sartre ele não tinha nenhum problema de autoestima, nenhum. Ele disse que até tinha na juventude, mas ele simplesmente deixou pra lá, deixou de se preocupar com essa aparência horrorosa dele e caiu na vida noturna, doente de amor, procurou remédio na vida noturna. Sartre, que inclusive é um autor existencialista. O que é o existencialismo? O existencialismo é a crença de que nada te define a não ser as tuas escolhas de vida. Nada. Antes de tu nascer, não tem como dizer o que tu é. Então aquela historinha de Rousseau que todo homem é bom, ou aquela historinha de Hobbes que todo homem nasce inclinado a competir, a desejar. Não, não. O homem... A única coisa que o homem nasce é livre. E é obrigado a ser livre até o dia da sua morte. A liberdade é uma corrente que nos aprisiona. É a única obrigação que a gente tem. Nós somos livres e precisamos o tempo todo nos equilibrar entre as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. Isso traz um sentimento bem ruim chamado angústia, né? Não saber se uma coisa vai dar certo, não saber se a gente escolheu certo, a gente não sabe. E o fato da gente viver angustiado é a prova mais clara de que não existe caminho pronto, não existe resposta certa para a vida e de que teu caminho ainda não está pavimentado, mas tu pavimenta ele a cada segundo, a cada escolha. A existência vem antes da essência. A tua essência, quem tu é definido por você. Sartre se definiu. Eu não sou feio. Eu sou lindo. E ele dizia, para quem quiser ouvir, é claro que existem mulheres feias, mas eu prefiro as bonitas. Que pariu. Eu prefiro as bonitas. Dizia também para todo mundo ouvir, eu sou um Dom Juan da literatura. Eita! E viveu uma vida... O bicho ganhou o Nobel de Literatura, né? Um cara assim, visado, o cara tá nos holofotes, né? Pegou muita gente, vai, pegou muita gente. Mas, com certeza, o caso mais famoso dele foi com uma filósofa também existencialista, que estava estudando para a mesma prova que ele, lá nos anos 30, para ser professora, chamada Simone de Beauvoir. Um ícone do feminismo, e eles tiveram um relacionamento aberto. Durante décadas, ela podia sair com quem ela quisesse, Sartre também.
Eles, eu acredito, até que se amavam. Mas Sartre, depois de uma crise de ciúme que teve com a outra mulher, prometeu que nunca mais teria ciúme. E para nunca mais ter ciúme, não poderia se considerar proprietário de ninguém. Então propôs essa relação de amor livre e assim viveram. Conta-se que amigos visitavam Sartre, ele já com 74 anos, ele morreu com 75, né? Ele à beira da morte, já careca, sem nenhum dente na boca, tudo caído. Aí ele tava na flor da idade nessa foto, viu? Imagina esse sujeito velho, né? E ele dizia, quando perguntavam, como é que ele tá? Como é que você tá, Sartre? Jean Paul, né? Jean Paul, tu vas bien, né? Você vai bem? Tudo que eu sei de francês é isso, né? Tu vas bien? Aí ele respondia, oui, além de Simone, eu tenho outras 9 mulheres ainda na minha vida. Cara, nessas condições, além de Simone, eu tenho outras 9 mulheres ainda na minha vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da proposta da aula. Eu particularmente me diverti muito rindo sozinho. Rindo na frente de um computador. Aí pode ser que você esteja assim, tipo... Aquela boca idiota, né? Mas a gente deu uma revisadinha em 12 autores. O tempo... Você nem viu o tempo passar, na verdade. E ainda descobrimos que eles são gente feito a gente. Gente feito a gente. Não são semideuses, não são heróis do pensamento. Gente feito a gente. Eu vou gravar uma mensagenzinha para vocês. Vou colocar no grupo, não vou colocar nessa aula. Mas fica aqui meu eterno agradecimento por terem continuado comigo até aqui. E quem não assistiu essa aula vai ficar sem um agradecimento. Dúvidas? Pela última vez, né? Dúvidas, angústias, inquietações, questionamentos? Não! Ótimo! Um cheiro enorme! Já já falo com vocês no grupo. Tchau!